Além de ser o dia em que iniciou o inverno, também é Dia Nacional de Combate à Asma. Você sabia? E por isso o Ver Mais vai sim falar sobre asma, uma doença crônica causada pela inflamação nas vias respiratórias que provoca dificuldades para respirar, falta de ar, tosse e até aperto no peito. Você tem dúvidas sobre asma? Pode mandar a sua pergunta aqui para o Ver Mais no WhatsApp, o 988846107. Porque hoje recebemos aqui no estúdio o médico pneumologista Carlos Nogueira, que vai esclarecer todas essas dúvidas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mariana. Obrigado a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e falar de um assunto importante, né? Que aqui no Brasil tem uma estimativa do governo federal de 6,4 milhões de pessoas com asma no Brasil. Então, é importante. É bastante comum, assim, então, pelos esses números. E tem como a pessoa ter e não saber? Tem, muitas pessoas têm asma e não sabem quando é um quadro mais leve. Às vezes é uma pessoa que tem uma tosse, ou às vezes acontece muito quando é asma no idoso. Que às vezes a pessoa está achando que está ficando velha, está achando idosa, mas na verdade tem um quadro de asma aparecendo. Pode acontecer, inclusive, depois dos 60 anos isso. E como é que diferenciar isso? Uma tosse, um resfriado, para a asma e daí procurar ajuda? Como é que a gente pode ver alguns sintomas, alguns sinais, assim? O sinal, assim, varia muito com a idade, né? Principalmente nas crianças. Assim. Uma criança que tem muito quadro de asma, um quadro de ter muita tosse, muita falta de ar, tem que ir muito no pronto-socorro, tem que ser avaliado se a pessoa tem asma ou não. E a pessoa, quando começa a ter muita falta de ar, limitação de atividade, o clássico da asma, que é aquele chiado no peito, procura, sim, pode procurar um pneumologista, procurar um alergista, procurar um atendimento médico, para procurar saber se você realmente tem asma ou não. E quando é diagnosticado asma, como é que é o tratamento também? O tratamento é feito com medicação, pode ser geralmente com medicação inalatória. O principal foco do tratamento é prevenir. Então, assim, muitas vezes os pacientes tentam usar a medicação só quando tem falta de ar. Isso é uma coisa que diariamente nós brigamos com o paciente, assim, no bom sentido, para ele usar a medicação para prevenir a doença e não usar apenas quando ele tiver falta de ar. Não só quando tem falta de ar. Quem é diagnosticado e tem que usar a medicação sempre. Porque daí que vem as crises. Não só nas crises, digamos. Não só nas crises, que o que foca, que atrapalha mais o paciente é quando ele está em crise. Que é aquele momento que ele está com falta de ar, que ele está muito cansado, que ele não tem aquela limitação de atividade, aí ele usa uma medicação de resgate. Aí ele melhora, às vezes ele para. Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre tendo o acompanhamento médico, porque você prevenindo, você usando a medicação para prevenir a crise, fica muito melhor de controlar, tem uma qualidade de vida muito melhor. E a asma, ela tem cura ou, por exemplo, assim, quem tem vai acompanhar para o resto da vida? Essa pergunta todo mundo faz. Asma tem ou não tem cura? É uma coisa que, às vezes, o paciente acaba ficando triste quando a gente dá essa notícia para ele, mas, na verdade, é uma notícia que, apesar de não ter cura, tem tratamento. E a asma não é uma doença que é para limitar a pessoa, né? A pessoa não tem que ficar tendo uma vida sedentária, uma vida que tem tipo bronquítico pelo resto da vida. Existem atletas que têm asma. O Gustavo Borges, a Marta, jogadora de futebol, são pessoas que teve histórico de asma e hoje em dia são grandes atletas. Então, assim, quem tem asma, apesar de não ter a cura, é uma doença que tem controle com as medicações, o paciente pode ter uma vida normal e quem sabe um dia até virar atleta. Não levar isso como uma limitação. E quem tem asma, quem é diagnosticado, o que pode fazer para realmente não ter limitação? Além da medicação, claro. O que ela pode aliar nisso para ter uma uma qualidade de vida assim melhor, né? Não ter sempre os sintomas. Isso é bom. O paciente vai ter que ter um controle do ambiente, que a gente chama. Então, o paciente tem que ter uma casa livre de poeira, tem que combater principalmente o mofo, que tem muito aqui em Joinville, que é uma cidade muito úmida, tem muito mofo. Então, assim, combate ao mofo principal de Joinville, deixar a casa bem arejada. Agora que está chegando o inverno, tem que ficar atento a isso. Pegar aquela roupa de inverno que ficou guardada esse tempo todo, lavar antes de usar. Tomar cuidado com o cobertor, que aquele cobertor que está guardado muito tempo, tira direto do armário, coloca em cima da cama. Então, às vezes, pode ter algum problema. Então, quem tem asma tem que ter combate ao mofo e à poeira em casa. E um vilão, assim, que às vezes fica muito oculto na nossa casa, é, às vezes, a questão da própria roupa de cama, quando você, por exemplo, tem criança. A criança, às vezes, ganha aquela roupa de presente de aniversário, ou então ganha aquela roupa da tia que vem da loja e vai direto, tem que colocar na criança. Não, então tem que estar sempre lavando, sempre se prevenindo. Então, o principal para o controle da asma é ter o controle do ambiente. Essa coisa do guardado e também, como você disse, né, a questão da umidade. Então, o lugar úmido, ele
digamos assim, favorece crises de asma? O lugar úmido em si, não. Mas o lugar que tenha muito mofo, sim. Então, quem tem É o casa mofo de mesmo, é não o a mofo. umidade. Não a umidade, sim, é mais o mofo. Quem mora em casa que tem casa de madeira, acontece muito. A pessoa que mora em casa de madeira, às vezes, acaba tendo aquele mofo atrás do armário, aquele mofo que fica dentro do banheiro, que fica no teto, às vezes no forro. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que limpar, não pode ter mofo em casa, não. E a asma, a pessoa desenvolve ou ela já tem alguma predisposição assim que realmente com o ambiente vai aparecer na vida? Como é que funciona assim? Funciona da seguinte Causas, maneira. né? Enfim, Tem causa, da... tem várias explicações para isso, mas as principais são pessoas que tiveram alguma doença mais grave na infância. Por exemplo, a pessoa que teve bronquiolite quando era bebê tem o risco de desenvolver asma na idade adulta. Pessoas que têm pai, a mãe, algum parente próximo com asma tem chance de desenvolver asma na idade adulta e por aí vai. Mas o grande problema é que, além da pessoa ter a susceptibilidade, ela tem que ter uma exposição ao ambiente. Então, é uma coisa que, às vezes, o paciente mora na serra. Ele mora na serra, mora numa área rural, onde não tem tanta exposição à poluição, vive muito bem. Aí se muda para uma área urbana, começa a ter sintoma. Eu via muito isso quando eu trabalhava lá no Rio de Janeiro e tinha esses pacientes que às vezes vieram lá de uma área rural e se mudam para o Rio de Janeiro, que é uma cidade mais poluída, uma cidade que tem muita concentração de pessoas, e aí o ar é pior, aí começa a desenvolver os sintomas. Então, por mais que a pessoa tenha essa predisposição genética, familiar, o ambiente também influencia muito. Influencia muito. E também o dia a dia, né? Essa é da questão ali. Fazer exercícios também ajuda? Tipo, se manter, como você disse, né? Não se manter sedentário. Não é desculpa para ser sedentário, pelo contrário, né? Eu acho que o exercício, claro, com o tratamento, ajuda também. Não, o exercício é fundamental, porque tem pessoas que têm asma e a pessoa, geralmente o pai e a mãe já colocam aquilo, não, você tem asma, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E exercícios aeróbicos, natação, por exemplo, é um ótimo exercício para quem tem asma. Mas eu sempre peço para tomar cuidado com qual é a piscina que o paciente vai praticar. Porque se for uma piscina que tenha cuidado com o cloro, tem que ver qual é o horário que é colocado o cloro na piscina, porque às vezes a aula é de manhã, isso é muito importante, porque às vezes o paciente vai nadar e o cloro foi colocado horas antes, assim, então tem que ter o tempo tudo certinho. O ideal mesmo é procurar uma piscina salinizada. Se tiver isso daí, aí é muito legal mesmo. Temos uma participação, uma pergunta pelo WhatsApp, vamos ver. Eu tenho asma e em casa temos um gato, isso interfere em alguma coisa? Isso, a pergunta aí vai dar problema, né? Então, antigamente era assim, quem tinha asma não pode ter gato, não pode ter cachorro, não pode ter bicho nenhum, tem que viver isolado dos bichos. Hoje em dia, viu que não é bem assim, cada um tem exames para isso, para ver o que a pessoa tem a alergia. Às vezes a pessoa tem o gato, mas se o gato não desenvolve a crise, a pessoa consegue viver bem com o animal, se ele não atrapalhar, se não tiver crise nenhuma, pode ter o animalzinho dela, mas tem que tomar sempre cuidado. Porque às vezes o pelo do gato acumula poeira. E a poeira é como se fosse um universal, assim, aquele que atrapalha praticamente todos os pacientes. Agora, a questão dos animais tem que ver se a pessoa tem alergia específica ao gato ou não. Isso aí. Obrigada, doutora, pelas informações. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas de quem está em casa aí. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde.